eu já passei por coisas suficientes na vida para chegar a algumas conclusões. Muita coisa, o que te ensina são as experiências, a maturidade. Tem coisa que a gente, né, o apóstolo que já está chegando nos 70, de ministério. Tem coisas que a gente, quando tem 40, a gente não faz da mesma forma que a gente faria se tivesse 20 anos de idade. É ou não é, pessoal? Esses dias... Amém. Esses dias eu estava num parque desse que tem montanha-russa, e a minha esposa falou assim, e aí, vamos? Eu falei, minha jovem, há muitos anos, já não é minha praia andar de montanha-russa. Porque muita coisa que você gostava muito de fazer aos 20 anos, você não gosta aos 40. Não dá mais a mesma emoção. Quando a gente é adolescente, por exemplo, a gente anda com carro rápido e acha que está tirando onda, andando a 100 km por hora. Estou chegando nos 40 com 4 filhos, irmão, ando a 30, felizão. Pá. Quando eu tinha 20 anos, eu ficava preocupado qual era o novo carro esportivo. Hoje eu estou de olho com a Kombi que eu posso comprar para levar as crianças. A maturidade te ensina, sim ou não? As experiências da vida que você passou, positivas e negativas, te ensinam, sim ou não? E, com tudo isso, eu cheguei a algumas conclusões. Que existem 2 tipos de lutas na vida do ser humano. Quem aqui já passou ou está passando por alguma luta, levanta a mão. Meu Deus. Existem 2 tipos de lutas. Que você tenha passado, ou está passando, ou ainda vai passar. Existe uma luta que não vale a pena entrar, e uma luta que é inevitável entrar. Existe uma luta que, se você entrar, de alguma maneira você já perdeu. E existe uma outra luta que, por mais difícil que seja, você sempre sai ganhando. E nós vamos entender em Gênesis, abre comigo, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para hoje, capítulo 32. Gênesis 32 é a famosa passagem de Jacó lutando com um anjo. E diz assim, a partir do versículo 24: E Jacó foi deixado só. Estou lendo na versão King James. E ali lutou com ele um homem até o romper do dia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Jacó criou uma confusão com esse homem? Jacó chamou ele para briga? Sim ou não? O homem se apresentou a ele, e nós entendemos que é o anjo, e lutou com Jacó até o romper do dia. E quando o homem viu que não prevalecia contra Jacó, tocou a junta da sua coxa, desconjuntou a junta de sua coxa enquanto lutava com ele. E ele disse: deixa-me ir, pois o dia já rompe. Mas Jacó respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. E ele lhe disse: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó é o meu nome. Então disse o homem: teu nome não será mais Jacó, mas Israel, porque como um príncipe tu tens lutado com Deus e com os homens, mas prevaleceste. Existem lutas que a gente entra por livre e espontânea vontade. Essas são terríveis.
Essas vão nos destruir. Porque por mais que você ache que ganhou a discussão, você já perdeu no mínimo emocionalmente. Existem guerras que a gente não poderia entrar, mas nós decidimos entrar, porque estávamos com raivinha, porque queríamos nos vingar, porque queríamos mostrar que quem manda sou eu. E às vezes, quando somos muito espirituais, é até pior, porque a gente fala, eu vou mostrar quem é o meu Deus. Enquanto Deus fala, minha é a vingança. Enquanto Jesus fala, eu sou o advogado. Você quer bater nos outros para provar que é de Deus. Existem somente dois tipos de luta na vida. A luta que você escolheu entrar e a luta que Deus colocou no seu caminho. Dois tipos de luta na vida do ser humano. A luta que você provocou e a luta que se apresentou para você. Escute isso. Jacó não provocou o anjo se apresentou para ele. Pedro não provocou a tempestade se colocou no caminho dele. Davi não provocou Golias que pediu um homem para enfrentá-lo. Lutas divinas sempre te levarão para o próximo nível. Lutas que foram desenhadas por Deus para entrarem na sua vida, sempre vão fazer com que você saia ganhando. Quem era Davi antes de derrubar Golias? Quem vai ser você sem derrubar as lutas que Deus colocou no seu caminho? E você pode falar, Tiago, mas como eu vou reconhecer que uma luta vem de Deus ou não? Simples. Se você criou a luta, é do homem. Se a luta apareceu sem você fazer nada, fica tranquilo, é de Deus. José não provocou a mulher de Potifar. A mulher de Potifar se colocou na frente de José. Entenda que lutas, provocações, tentações, quando vem de Deus, é a ferramenta que vai construir o teu futuro. Deus sabe que o ser humano não cresce tirando férias na Disney ou jantando em Paris. O ser humano só desfruta. O ser humano cresce quando o diagnóstico chega, quando o dinheiro falta no bolso, quando o vizinho está fazendo fofoca, quando a dificuldade bate na porta, quando você tem que pagar a conta e não consegue. Aí você começa a crescer porque, no mínimo, começa a usar a fé de uma forma que você não usava antes. Então Deus sabe que para o homem desenvolver, para o homem evoluir, para o homem partir para o próximo nível, ele precisa enviar algumas lutas, como enviou a luta de um anjo com Jacó, para matar o menino que tinha dentro dele e fazer nascer o homem Israel. Uma das grandes vantagens das lutas divinas é que elas matam o que você não deveria ser. Elas matam a imaturidade. Elas matam as deformidades e te dão um novo nome. Porque se hoje Deus me permitiu ser conhecido em alguns lugares, não é porque eu sou bom, é porque eu venci uma luta divina. É porque Deus colocou uma dificuldade na minha frente e eu simplesmente não desisti. Se Jacó tivesse largado o anjo porque estava cansado, se Jacó tivesse largado o anjo porque não queria insistir, se Jacó tivesse largado o anjo por qualquer motivo, ele não teria sido abençoado. Porque o que te abençoa são as lutas que você vence. Davi estava em Ziglag. Os amalequitas invadem na ausência de Davi.
sequestram suas esposas, seus filhos e roubam todos os seus bens. Davi não provocou os amalequitas se apresentaram a Davi. Lutas divinas você não provoca, elas se apresentam. Lutas humanas, que acho que você vai perder, você provoca. Quer brigar no trânsito? Pode brigar, já perdeu. Quer ir para a justiça? Pode ir, já perdeu. No mínimo emocionalmente, no mínimo um escândalo para o evangelho, no mínimo financeiramente, mas você já perdeu. Mesmo que no papel você ganhe, de alguma forma a sua família foi afetada, suas emoções foram afetadas, seu sono foi embora. Lutas humanas não foram feitas para a gente entrar, porque a Bíblia diz em Romanos 12 que, se possível, se depender de vocês, tende paz com todos. Os amalequitas chegam em Ziglag, se apresentam, fazem uma arruaça, sequestram as mulheres, os filhos, os bens de Davi. Davi então consulta ao Senhor quando chega e vê a destruição. Um homem que tinha um poder de destruir qualquer um, porque um poderoso exército estava com ele. Mas ele se ajoelha, ele pega o talite do sacerdote, coloca nele, e ele ora dizendo: Senhor, subirei eu contra os amalequitas e os alcançarei? Porque Davi era bom de guerra, mas não via futuro. Você pode ser bom no que faz, mas só Deus já te viu no futuro. Então você precisa consultar em oração. Davi consulta, Deus fala: pode ir que você vai alcançar. Ele vai. E no caminho, imagina, estava com 600 homens de cavalo correndo atrás para recuperar sua esposa. Imagina se você recebe uma notícia que sequestraram um filho teu. Você não pensa em nada, em orar, nada. Você vai para a delegacia, você começa a subir nas redes sociais. Davi não fez nada antes de consultar quem já tinha visto o futuro dele. No caminho ele encontra um servo, um escravo egípcio caído no chão como morto. Ele para todo mundo para ajudar um homem que nem era de Israel. Porque quando você ajuda uma pessoa, ainda que você esteja nas suas dificuldades, essa pessoa pode se tornar um trunfo no seu caminho. Davi alimenta aquele homem da água, da passas, da comida. Quando aquele homem recupera as forças, ele fala: quem é você? Ele fala assim: eu sou um servo egípcio. E você é escravo de quem? Eu sou escravo dos amalequitas, que tentaram contra Ziglag. Ah, você estava lá? Estava. Você sabe onde é que eles estão? Sei. Me leva até lá. E o egípcio falou: se você apertar minha mão e fizer um pacto que não vai me matar, eu te levo até lá. E um homem que não era de Israel, um escravo, virou um GPS para Davi alcançar sua bênção mais rápido. Ele foi guiando Davi até o acampamento amalequita. A Bíblia diz que Davi matou todos os amalequitas até o amanhecer, recuperou sua esposa, seus filhos e pegou todos os despojos de outras nações que os amalequitas tinham roubado. Olha só, essa luta se apresentou para enriquecer Davi. Porque luta divina, ainda que seja difícil, você sempre vai sair ganhando. Sempre vai sair ganhando. Pode estar difícil, pode estar apertado, você vai sair ganhando. Você entra como um pastorzinho de ovelhas no campo de batalha e sai como general de exército depois. Você entra com um despojo e sai com 7 despojos depois. Porque toda a luta divina foi enviada do céu para te levar para o próximo nível. Jacó deixa de existir, conhecido como enganador. Deixa de existir não porque orou muito, porque fez uma campanha de 7 semanas, mas porque lutou e prevaleceu.
O anjo fala: você, a partir de hoje, não será chamado Jacó. Eu vou matar o teu passado. Se você enganou, não enganou, já não importa mais, morre aqui. Eu vou matar esse menino que está dentro de você, que sempre quer se dar bem em cima dos outros. Vou matar hoje aqui, porque hoje o teu passado fica para trás e você vai ser chamado príncipe. Você vai ser chamado princesa. Você vai ser chamado Israel. Eu vou te colocar num próximo nível com um novo nome. E a única coisa que Jacó teve que fazer foi lutar. Deus me enviou aqui para te falar que você não pode parar de lutar as lutas certas. Existem muitas lutas que você precisa abandonar hoje. Litígios, briguinhas de família, perseguições, sejam políticas, religiosas, o que for. Existem muitas coisas que você precisa abandonar hoje, porque você já perdeu se continuar. E existem outras lutas que você não provocou, você não perturbou ninguém, você não correu atrás, mas Deus botou no teu caminho. Essas são as lutas que vale a pena lutar. Tá difícil, vale a pena lutar. Ah, tá muito duro, vale a pena lutar. Parece que não tem saída, vale a pena lutar, porque Deus vai matar o teu passado e vai construir o teu futuro. Cada um aqui está passando por uma luta. Algumas financeiras, outras emocionais. Outros estão passando por lutas familiares. Alguns estão passando crises de identidade, não sabem quem são, nem por que estão nessa terra. Outros estão passando por lutas sérias no trabalho, dentro da família. Eu sei de uma coisa. Só existem dois tipos de luta para o ser humano. Você precisa identificar qual é a luta que você está e se vale a pena continuar. Qual é a dificuldade que você está atravessando? E se essa dificuldade você se colocou aí, ou foi Deus que te colocou? Pedro não saiu naquela noite, entrou naquele barco na Galileia e falou: tô doido para pegar uma tempestade. Pedro não estava intencionalmente entrando naquele barco. Hoje eu quero a experiência com Deus. Pedro só estava ali, vivendo o dia a dia dele. Quem aqui estava no meio do seu dia a dia e algo terrível chegou, uma má notícia chegou, um problema aconteceu, alguém te ligou e você teve que entrar num problema que você não provocou? Isso já aconteceu com alguém aqui? Com muitos. Comigo várias vezes. Muitos problemas eu não provoquei, outros eu provoquei e paguei o preço. Inclusive, para sair do problema é mais caro do que entrar. Sair do problema que você provocou é muito mais caro emocionalmente, financeiramente e espiritualmente do que entrar nesse problema. Agora, existiram lutas na minha vida que eu não provoquei. Deus colocou aquele gigante lá. Deus colocou aquela tempestade no caminho. Foi Deus que provocou aquela situação controversa, porque Ele queria matar o menino em mim e me levantar como Israel. Ele queria matar as coisas do passado e me levantar como um novo homem, um novo modelo, uma nova imagem, um novo nome. Então não pense que o que você está atravessando é o fundo do poço. Pode ser só uma luta para o seu nome ser transformado. Pode ser só uma dificuldade para a tua família ser transformada. Existiam muitos problemas na Bíblia que as pessoas procuraram. A Bíblia diz que Sansão buscou a Dalila. Se Dalila tivesse se apresentado a Sansão, podia ser uma luta divina. Mas Sansão quis pagar o preço de ir atrás do que Deus não mandou ir.
Tem gente que por livre e espontânea vontade se mete num problema que Deus nunca mandou você entrar. Alguns reis em Israel entraram em guerras que não eram suas, se meteram em guerras de outros reis e morreram flechados no campo de batalha. Nunca entre numa guerra que não é sua. Você já vai ter muitas lutas divinas para tomar o seu tempo. Quando você entra numa guerra que não é sua, você está desperdiçando o tempo e a energia que deveria gastar nas lutas divinas. Você sabe por que Jacó lutou com um anjo até o amanhecer? Porque estava descansado para isso. Quando você já vem lutando das suas próprias lutas e Deus manda a luta divina, você não consegue lutar a luta que tinha que lutar, porque já foi desgastado numa luta que não deveria entrar. Mas Deus me trouxe para Manaus nessa noite, para dizer que você só vai lutar as suas guerras. Você vai lutar as lutas divinas, o que Deus colocou para você fazer, porque você vai sair daqui nessa noite entrando no próximo nível, você vai sair daqui nessa noite entrando na tua próxima vida, nessa próxima vida de abundância, de prosperidade, portas abertas, vivendo o reino de Deus e a sua justiça, com um novo nome, com uma nova imagem. Como nós falamos ontem, Noé errou quando ficou bêbado, quando foi exposto nu. Mas não é disso que as pessoas lembram. Porque como ele concluiu a obra da arca, as pessoas lembram que ele foi o construtor da arca que salvou a humanidade, e não como o homem que errou. As pessoas não vão lembrar dos seus erros. Lute as lutas divinas, para você ver o que vai acontecer com o teu nome. Deus vai te levar para um outro nível. É para uma nova estação, como o autor me falou, um novo ciclo. E talvez hoje à noite você tenha que se arrepender de lutas que entrou, que você não deveria entrar. Às vezes você ligou para um familiar e falou: eu vou falar mesmo porque ela tem que ouvir. E você criou uma briga que separou famílias, porque quis separar. E isso te desgastou tanto que quando a luta divina veio, você não tinha força, concentração, sabedoria suficiente para agora lutar a luta que você tinha que lutar. Porque as lutas que te mudam de nível não é qualquer luta, é só as que Deus manda. As que você cria, pague o preço para sair. E nessa vamos pedir para Deus, para que nos dê sabedoria, para identificar lutas que não são nossas. E entrar somente nas lutas que Ele colocou no nosso caminho. Quando eu entro num avião, e às vezes estou cansado, deixando as crianças em casa, eu sempre entro com a consciência de que essa luta foi Deus que me colocou, eu não pedi. Eu não provoquei. Eu nunca mandei um convite, apóstolo, eu nunca escrevi para alguém pedindo para ir pregar. Nunca. Como eu nunca provoquei isso, mas Deus colocou no meu caminho. Muitas vezes, você só vê o Instagram, você só vê a foto rindo, mas o dia a dia você não acompanha. Para a gente estar rindo aqui em cima, a semana teve muitas lutas para a gente estar inteiro aqui. A gente teve que deixar muitas pessoas no caminho. A Bíblia diz que aquele que não deixa pai, mãe, filhos por amor de mim, não é digno de mim. Hoje meu filho me ligou na câmera e falou: pai, por que você não está aqui? Hoje é domingo, a gente almoçou sem você. E eu falei: filho, papai está numa luta que precisa lutar. Agora existem pais que saíram de casa e não estão almoçando com seus filhos, não porque estão numa luta divina, porque arranjaram uma luta que não eram para entrar. Mas eu vim aqui profetizar que Deus vai fazer você lutar somente as guerras dele, somente as lutas que ele te colocar. Se você acredita nisso, fica de pé.